Meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para tratar de questões que são extremamente relevantes e que talvez poucas pessoas saibam ou tenham o conhecimento necessário para poder compreender o fato de que a Bíblia é o nosso manual. Quando nós compramos algum produto, algum bem, computador, ou um carro, uma geladeira, uma televisão, uma impressora, nós estamos diante de um contexto por meio do qual nós recebemos um manual. Esse manual tem o propósito, naturalmente, de nos orientar sobre como utilizar esse bem. Observe que quando Deus nos criou, Ele nos deu um manual. Um manual de como nós devemos nos posicionar diante dEle. Um manual por meio do qual nós devemos obedecê-lo. Um manual por meio do qual nós devemos cumprir a sua vontade, que é boa, perfeita, agradável e especialmente soberana. Porque os planos e os desígnios de Deus não podem ser frustrados. Não podemos definitivamente desconsiderar o fato de que Deus criou tudo o que nós conhecemos e até aquilo que não conhecemos. Deus nos concede a possibilidade plena de estarmos diante dEle, de nos colocarmos diante do seu trono de graça, de pedir a Ele, de orar a Ele, de nos apresentarmos diante dEle nos nossos momentos de alegria, de felicidade, como também nos nossos momentos de tristeza, de abatimento, de perdas. E Ele sempre nos consola, nos ampara, nos assiste e nos conduz na jornada que Ele reservou para nós. Observem, meus irmãos, que a Bíblia tem muito mais do que nós possamos imaginar. Lá no livro de Jó, capítulo 37, verso 12, está escrito que o Espírito de Deus pairava sobre a redondeza da terra. Observe que quando nós encontramos essa declaração, Isaías também o faz. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra. Capítulo 40, verso 22. Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Observe, meus irmãos, que a Bíblia é a fonte primária do conhecimento para todas as civilizações. A criação de Deus nos apresenta a revelação geral. A segunda criação de Deus é o homem e a mulher. Portanto, a terceira criação de Deus é a família. A queda do homem diante do pacto das obras, porque ele não foi capaz de obedecer à determinação de Deus, no sentido de simplesmente respeitar e não comer da árvore do fruto do conhecimento. Isso levou ao quê? A expulsão do Éden e a instituição do trabalho para a sobrevivência. O homem passou a ter que trabalhar para prover o seu próprio sustento. Com isso, meus irmãos, nós devemos considerar o fato de que, quando Salomão escreveu o livro do Eclesiastes, ou o Pregador, ele abriu um capítulo para poder dizer sobre a eterna mesmice. Essa eterna mesmice, ele estabelece que não há nada novo debaixo do sol. E olha que essa expressão, debaixo do sol, ela é encontrada 29 vezes no livro de Eclesiastes. Observe que, nesse contexto, a primeira lei da natureza, geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. Essa é a segunda lei. A terceira lei, o vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Eis aí a terceira lei. A quarta lei, por sua vez, todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. A quinta lei, todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. A quinta lei. A sexta, o que foi é o que há de ser. E o que se fez,
Isso se tornará a fazer. Não há, pois, novo debaixo do sol. Nada novo debaixo do sol. E aí seria interessante nós considerarmos também o seguinte: há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembranças das coisas que precederam a das coisas posteriores, também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Então, meus irmãos, esse manual que Deus nos concedeu ao nos criar, esse manual tem um código moral que é plantado em nosso coração, em nossa mente, em nosso ser, para que nós possamos compreender qual é a boa, perfeita, agradável e, sobretudo, soberana vontade de Deus. Essa é a grande questão. Quando nós falamos, portanto, em momentos em que nós temos uma conexão entre o direito e a Bíblia, e olha que eu sempre afirmei o fato de que nós lemos a palavra de Deus sob a perspectiva da nossa formação. Em todo tempo e lugar nós vamos colher algum tipo de informação, algum tipo de conhecimento, algum tipo de situação em que nos encontramos, sobretudo e especificamente na perspectiva de que Deus é o Criador de todas as coisas. Observe que quando nós falamos lá no 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os seus dias que te dá o Senhor teu Deus nesta terra. É o primeiro mandamento com promessa. E observe que quando se fala em honra teu pai e tua mãe, nós estamos falando exatamente, não é só de honrar, de respeitar, nós estamos falando exatamente de cumprir o nosso dever como provedores das necessidades deles. Provedores. Sustento. Seja em nível material, seja em nível espiritual, seja em nível físico, seja em nível de qualquer natureza. Porque eles, lá atrás, cuidaram de nós. Lá atrás nos assistiram, nos educaram, nos carregaram no colo, nos fizeram dormir, nos fizeram verdadeiramente filhos de Deus, nos ensinando uma fé, professando conosco essa fé, nos orientando, orando por nós, orando conosco, nos dando sustento espiritual, material, e nos fazendo verdadeiramente tementes a Deus, porque essa é a grande realidade que Deus estabeleceu para os nossos pais. E nós hoje, como pais, temos o dever de exatamente fazer o quê? Ensinar a criança, os nossos filhos, no caminho do bem. Ensinar as crianças a caminharem a trajetória que Deus estabeleceu para nós. Quando nós falamos em alimentos, portanto, isso está no nosso Código Civil, no artigo 1696, nos fala exatamente a respeito da necessidade de quê? De assistir os nossos pais, na ausência de uns em relação, dos mais próximos em relação aos mais distantes, mas é nosso dever fazer isso. Quando nós falamos nessa questão, nós não precisaríamos ter isso no Código Civil, definitivamente. Nós precisamos ter isso no coração, na mente, como um mandato de Deus para nossas vidas. Quando nós falamos a respeito dos direitos hereditários, ou seja, a herança que quem falece deixa para os seus mais próximos, nós estamos falando exatamente de um texto da Bíblia que nos fala a respeito disso. Foi quando morreu Zelofeade e as suas filhas foram até Moisés, pedindo a ele que levasse a Deus o seu pleito. E esse pleito estava pautado exatamente no fato de que ele, Zelofeade, não deixou filhos varões, deixou filhas. E as filhas de Zelofeade foram até Moisés. Essas filhas chamavam Macla, Noa, Hogla, Milca e Tirza, para pedir a Moisés que levasse o pleito delas a Deus. E Moisés levou. E lá observe o seguinte: Deus lhes deu tudo aquilo que elas
pediram porque era justo diante dos olhos de Deus. Então observe só a declaração de Deus para Moisés. As filhas de Zelofeade falam que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai e farás passar a elas a herança de seu pai. É o que se chama hoje no direito civil de direito de representação. O autor da herança faleceu antes de receber a herança. Então as filhas vieram e representaram o pai falecido antes da partilha da terra prometida. E elas receberam o quinhão que caberia ao pai delas. E elas então foram aquinhoadas, agraciadas com essa cota na herança. Então, Deus determinou que os filhos de Israel fizessem o seguinte: quando alguém morrer e não tiver filho, fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, para que a possua, dareis a sua herança ao parente mais chegado de sua família. Isto aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Aí nós temos o que se chama hoje no direito civil de vocação hereditária. Aqueles que são vocacionados, aqueles que são chamados para herdar a herança. Aqueles que são chamados para efeito de quê? De serem os herdeiros do falecido. Observem, meus irmãos, que o Código Civil, no seu artigo 1829, nos fala que a sucessão legítima vai ser concedida aos descendentes, aos ascendentes, ao cônjuge sobrevivente e aos colaterais. Ou seja, aos filhos, aos pais, ao cônjuge sobrevivente e aos colaterais. Atentem para um fato que é muito relevante. É o que nós encontramos na carta aos Hebreus, capítulo 9, versos 16 e 17, onde está escrito o seguinte: porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, aquele que faz o testamento, aquele que deixa um legado para os seus. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos. Ninguém faz testamento para ser cumprido ainda em vida daquele que fez o testamento, aquele que destinou os bens para os seus. Visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Por que isso? O testador é o titular dos bens. E ele, como titular dos bens, e como se trata de uma declaração de última vontade para ser cumprida depois da morte do testador, do titular desses bens, então observe o seguinte: esse testamento só terá força, só terá vigência, só terá aplicação, só terá aplicação e, sobretudo, só terá destinação quando ele vier a falecer. Por isso, tenho para mim que esse é o melhor conceito de testamento que eu já vi em todos os tempos. Não tem igual. Por quê? É perfeito, porque foi escrito por Deus, porque é a vontade de Deus. Observem para o fato de que, quando se fala em sucessão testamentária, estamos falando naqueles que foram chamados para serem agraciados com parte do patrimônio deixado pelo falecido. Então, toda pessoa, a princípio, é capaz de testar, de transferir seus bens, e dessa totalidade de parte deles para depois de sua morte. É o que está no artigo 1857, é o que está lá na carta aos Hebreus, no capítulo 9, versos 16 e 17. Então, quando eu digo que muitas vezes nós temos a percepção de que realmente sabemos a esse respeito, porque conhecemos a palavra de Deus, mas também conhecemos o direito,
Então nós fazemos uma mesclagem entre essas duas realidades e compreendemos, portanto, como é que isso acontece. Quando nós vemos, por exemplo, situações, e eu tive, quando comecei a trabalhar em cartório, meus 14, 15 anos, um determinado filho que disse lá para todos que quisessem ouvir: se essa fazenda não sair para mim, eu mato a minha mãe. E possivelmente tenha sido o herdeiro, o filho, que menos contribuiu para a construção de um grande patrimônio que o pai deles, ao falecer, deixou para eles. Me lembro perfeitamente desse fato. E é tão grave na minha avaliação essa afirmativa, que acho pouco provável que ele tenha tido um mínimo de felicidade ao receber aquela propriedade, se é que ele a recebeu. É muito curioso nós vermos isso. É muito difícil compreendermos isso. É muito complicado a partir do momento que nós vemos tantas disputas de bens por pessoas que sequer participaram um segundo, às vezes, para a sua construção, para a sua edificação, para o ajuntamento desse patrimônio, que ao final, sim, vai se reverter em favor dos herdeiros. Mas não podemos esquecer, e é muito frequente acontecer esse tipo de coisa. O artigo 8º do Código Civil fala também no instituto chamado comoriência. Comoriência, que quer dizer exatamente o quê? Quando duas ou mais pessoas morrem simultaneamente, no mesmo momento, no mesmo acidente, na mesma causa, talvez. Muitos de vocês devem se lembrar do acidente da TAM, ali no aeroporto de Congonhas, onde bateu o avião, o piloto não conseguiu arremeter e bateu contra aquele prédio da própria TAM. Quase 200 pessoas morreram queimadas naquele momento. E tristemente, atentem para o seguinte fato: esses que faleceram simultaneamente com os outros podem ter deixado patrimônio. E a questão está em saber quem é que vai receber o quê. Porque se porventura ali tivesse alguma mulher grávida e o filho e ela morressem, como talvez pode ter acontecido, tragédia de tamanha situação, seguramente nenhum dos dois vai herdar. Mas se o pai da criança, ou o marido dessa mulher, ou os pais dela, ou os filhos dela estivessem ali, eles receberiam em representação de sua mãe, porque não seria possível comprovar quem faleceu primeiro. E se ainda que tenha se comprovado quem faleceu primeiro, é de se compreender o fato de que esse que faleceu primeiro transmitiu a herança para o que faleceu em segundo lugar e assim sucessivamente. E aí os mais próximos vão chamando a sequência de grau de proximidade, e os mais próximos excluem os mais remotos. Com isso, o que é que nós temos? O fato de pessoas que perdem parentes nesse contexto serem chamados para herdar em sucessão, na sequência daqueles que estão mais distantes. Os mais próximos, portanto, herdam em primeiro lugar. Então, meus irmãos, observem o seguinte: Cristo morreu na cruz por nós e nos deixou uma grande herança. Nós somos chamados a sucedê-lo. Nós somos chamados para corresponder à confiança que ele depositou em nós para efeito de sermos aqueles que têm o dever de pregar a palavra de Deus. Aqueles que têm o dever de professar a fé que ele plantou em nosso coração. Somos aqueles que têm o compromisso efetivo de sermos os propagadores da sua fé. E nós somos os mais próximos, portanto, porque estamos na casa de Deus. Tenhamos isso em mente. E que Deus nos abençoe rica e copiosamente na missão que ele nos concedeu.